Casagrande, foi a nível do mar? Inclusive, ó, a galera aí que quando for jogar na altitude, se quiser um manual de como jogar na altitude, o Flamengo produziu esse manual. Toma! Eu não vi essa revolta quando o Fluminense foi muito prejudicado. Eu não vi essa revolta. Inclusive, o Palmeiras foi muito beneficiado. Mas quando o Flamengo é ajudado pela arbitragem, existe uma revolta seletiva. Mas o que o Bruno Henrique faz aos 35 anos, em uma altitude de 3.500 metros, e depois de uma grave cirurgia no joelho que ele passou recentemente, e ele aos 90 minutos do segundo tempo dá o pique que ele deu, ele precisa ser estudado. E pra mim ele foi o melhor em campo, sem sombra de dúvidas. Rubro-negros, meu caro, o bom da vitória do Flamengo é o pós que a gente chega no trabalho, chega no serviço todo, e não é diferente o Vene hoje no SBT Sport Rio, que eu tô com corte aqui da repercussão desse jogo, e bora lá ver a Fernanda Maia, o Caio e o Vene por cima. Como vai ser a zoeira hoje no programa? Bora lá pro vídeo, tem polêmica e uma série de outros detalhes que envolvem esse jogo de ontem, a estreia do Flamengo com o pé direito lá na altitude, jogando como se estivesse em casa, dominou do início ao fim. Cara, tá de parabéns. Bora lá, os créditos, o link é abaixo ao SBT Sport, mas antes se inscreva aqui no nosso canal ASR Fla, ative o sininho, deixa seu like e não esqueça, ASR Fla, pra hypar o vídeo. Vamos lá. Isso. Ô, Vene Casagrande. Mais um dia terrível. Ô, Pardal, cadê a peruca que tava aqui? Você viu a minha peruca, loura? Por favor, ô Pardal. Boa tarde. Obrigada, Pardal, muito obrigada. Ô, Vene Casagrande, essa peruca, ela geralmente é utilizada pra perder a voz e tal, essas coisas. Mas tem uma pessoa que nós debatemos ontem aqui o cabelo dele, né? A cor do cabelo, claro. Arrasca. O Bruno Henrique. O que acontece, Vene? Olha, quando o sujeito está louro, esquece. Eu sou Arrasca, louro. Ó, ficou igualzinho, Vene. Eu não sou bonito igual a ele, né? Olha Aí ficou maneiro, Olha o Vene chegando hoje aqui na redação. Tem imagem. Isso aqui é o Vene chegando, Exatamente. É o vento da ressaca. Olha lá, ó. Mais uma vez eu fiquei... Olha lá, Vene Casagrande. Boa tarde pra você. Boa Caio, tarde. boa tarde pra você. Boa Não sei tarde, se maravilhosa. boa, não sei se tarde. Apenas tarde. Apenas tarde. É. A torcida flamenguista tá empolgada com a vitória. Muitos memes rolaram nas redes sociais, como sempre, a gente abrindo o nosso programa e mostrando todos os memes. Ô, Vene Casagrande, foi a nível do mar? Inclusive, ó, a galera aí que quando for jogar na altitude, se quiser um manual de como jogar na altitude, o Flamengo produziu esse manual. Toma! Eu fiquei na dúvida se era na altitude, de Ô, verdade. DJ Careca, cadê a música do Flamengo, DJ? É, DJ! Cadê a música? Ganhamos na altitude, DJ! E bem, amassamos os caras. Com asteriscos. É isso. Toma! Tá a fim de me irritar hoje. Hoje tem, DJ Careca, prepara aí. Eu não vi essa revolta quando o Fluminense foi muito prejudicado. Eu não vi essa revolta. Inclusive, o Palmeiras foi muito beneficiado. Mas quando o Flamengo é ajudado pela arbitragem, existe uma revolta seletiva. Ontem vocês viram a gente falando aqui do Fluminense. Hoje é dia do Flamengo, vamos falar do Eu Flamengo. gosto de ver você assim. Não, revolta seletiva. A gente vê por aqui. Toma! Vamos falar disso mais tarde, Olha Mas eu aí! entendo, falar de Flamengo dá engajamento. Eu Olha entendo. aí, o Flamengo vence na altitude, tá no meu super telão. O Flamengo enfrentou uma altitude, gente, de mais de 3.500 metros e venceu o Cusco por 2-0 no primeiro jogo do rubro-negro na Libertadores desse ano de 2026. Bora ver os melhores momentos dessa partida e na volta, o pau vai torar! Rodou! Desta vez não foi a altitude que atrapalhou o Flamengo. O rubro-negro se impôs que nem parecia que estava a mais de 3.000 metros do nível do mar. Paquetá deu esse chute de longe. A equipe do Cusco respondeu, mas Rossi estava lá para impedir. Pelo Flamengo, Paquetá levou perigo outra vez de fora da área. E nessa cobrança de falta que o goleiro do time peruano tirou. O Cusco chega perto com Calherro, mandando essa bola por cima. O segundo tempo já começa com polêmica.
Plata dá um pisão em Colito, que fica caído. O VAR entra em ação para checar cartão vermelho. Após um longo tempo, manda seguir a partida e não aplica nenhum cartão. O Cusco começa a levar perigo, até que o árbitro marca pênalti para a equipe peruana após a bola bater no cotovelo de Paquetá. Mas logo em seguida foi avisado que a bola havia saído no lance anterior. E foi aí que quem apareceu para o Flamengo foi Bruno Henrique, voltando a ser titular e mostrando que em campo é decisivo para o rubro-negro. Ele recebe de Ayrton Lucas e de cabeça coloca o Flamengo na frente, 1-0. Que um pouco depois tomou um susto. Manzaneda aproveita a bobeira da zaga rubro-negra e cabeceia para deixar tudo igual. Mas o VAR mais uma vez entra em ação. E após análise e traçar as linhas, viu impedimento no jogador do Cusco, invalidando o gol. O Flamengo então foi para cima. Plata chuta forte, mas a bola bate em Ampuero. A sobra fica com De La Cruz, que manda essa pancada, mas o goleiro Dias defende. Mas o elenco de 2019 volta a fazer a diferença. Arrascaeta sai no contra-ataque, lança a bola para Luiz Araújo, que arrisca e Dias salva. Na sequência, Arrascaeta chuta e é travado, mas a bola volta para ele, que de cabeça amplia para o Flamengo, carimbando a vitória rubro-negra na estreia do time na Libertadores. E com o resultado, a equipe é líder do Grupo A. Quando jogamos na altitude, eu disse aos nossos jogadores, não podemos querer jogar como a equipa da casa, não é? Neste caso o Cusco, porque são uma equipa habituada a transversais, são habituadas a bolas nas costas, a dividir um pouco o jogo. Nós temos que ter o nosso padrão, que é a nossa ideia de jogo coletiva, tentar sempre recuperar a bola, meter a bola no chão e jogar dentro daquilo que são as nossas ideias, com uma equipa sempre compacta e próxima, que era para não se sentir muito o desgaste da altitude em termos de grandes movimentos ou de movimentos de campo aberto. Acho que a equipa conseguiu compreender essa ideia, por isso devemos sempre muito próximos a defender, mas também a atacar. Olha como é que ele tá. Ei, torcida do Flamengo. Que dia maravilhoso. Acordou assim, Pra alguns nem tanto. Os caras querem dar, secando. Na altitude não vai dar. E deu. Ô, Vene Casagrande. Ó, poderia ter sido mais, hein? É mesmo, Vene? O Cusco deu sorte. O Cusco deu sorte. Quando eles vierem aqui na altura da Praia da Barra, hein? Esquece. Aí esquece. Ei. Ah, quer saber? Bota Fla Kids aqui, pô. Não tem problema não. Pomba geral. Quase 5 anos de televisão, ao forte, Vene Casagrande. Até elas já esqueceram. Ah, tá bom. É a Olha última rodada. aí, o Vene feliz com a atuação do Flamengo dele. Quero que você me fale aí um pouco desse jogo. Você falou pra mim que foi um jogo de almanac, hein, aqui no off, hein, Vene Casagrande? Que todo mundo jogou muito bem. Fala pra mim como é que foi a atuação do Flamengo no jogo de ontem. Olha, Fernandinha, eu vou caracterizar a atuação do Flamengo como surpreendente, porque de verdade eu não esperava um Flamengo jogando tão bem diante de uma altitude de 3.500 metros. E a gente pôde ver, como você mencionou aí, eu comentei no off e vou repetir aqui no on, eu acho que foi uma partida perfeita do Flamengo em todos os sentidos. A começar na escalação do técnico Leonardo Jardim, que eu achei uma escalação extremamente inteligente. Primeiro, ele preservou alguns jogadores titulares pensando no clássico de sábado contra o Fluminense, e ele também priorizou a parte física. Tanto é que o ataque dele, ele colocou Gonzalo Plata na ponta esquerda, que é um jogador que fisicamente falando se sobressai e é um jogador também acostumado a atuar em altitude. E aí ele bota o Plata, ele bota o Carrascal, que também estava muito bem fisicamente, e ele coloca o Bruno Henrique. Mas esse aí é um capítulo à parte, depois a gente comenta sobre o Bruno Henrique, que fez uma partidaça. E no meio de campo ele colocou o De La Cruz, o Everton Araújo e o Lucas Paquetá. Só que o mais interessante é que ele botou o Everton Araújo como o único volante. E o De La Cruz e o Paquetá, eles ficavam revezando as funções no meio de campo, sobretudo no primeiro tempo, que foi quando o Flamengo melhor jogou. Inclusive o Paquetá também fez uma grande partida. No setor defensivo, ele também foi inteligente. Ele priorizou a parte física, colocou o Danilo, que estava melhor do que o Léo Ortiz, fisicamente falando, pelo menos no entendimento dos bastidores do Flamengo. E na lateral direita ele também coloca o Emerson Royal, que fez uma grande partida. Muitos torcedores pegam no pé dele,
dele, em alguns momentos com razão, mas ontem a gente precisa elogiar. O Emerson Royal foi muito bem e ele ajudou demais também na parte física. E na lateral esquerda só tinha o Ayrton Lucas à disposição, e aí eu já critiquei muito aqui o Ayrton Lucas e dessa vez vou elogiar. Até ele foi bem ontem, inclusive o cruzamento para o gol do Bruno Henrique, ele olha antes, não foi por acaso. Então tem que elogiar também a partida do Ayrton Lucas. De uma maneira geral, Leonardo Jardim foi extremamente inteligente, o plano de jogo dele deu super certo, a escalação deu certo, ele também fez substituições interessantes, inclusive as substituições acabaram ajudando. Tanto é que o Arrascaeta aqui entrou, fez o segundo gol e o gol da vitória, então eu caracterizo essa vitória do Flamengo como surpreendente, porque de fato eu não imaginava, se eu tivesse um empate lá, eu acho que o torcedor rubro-negro assinaria, mas a forma como o Flamengo conquistou essa vitória foi uma forma muito boa e que já dá para o torcedor rubro-negro uma certa confiança, já pensando na sequência dos jogos. O do grupo do Flamengo, o maior desafio dele era, claro, era a altitude, né? Então você vencer é como se fosse o seu maior adversário, né? No seu grupo você ir fora de casa e vencer. Esse foi o cenário, o panorama do Flamengo. Realmente vencer lá é muito positivo, né? Ainda mais sendo a estreia da Libertadores. Ô Caio, mas assim, o Flamengo tem personagens que são e gostam de ser protagonistas, sobretudo na Libertadores. Um deles eu já vou falar com o Vene Casagrande, que eu sei que ele quer falar dele. O outro é o Arrascaeta. O rapaz entra, tem uma coisa de capacidade, de talento e de sorte também no gol do Arrascaeta, né, Caio? Com certeza, Fernando. A gente estava brincando aqui com o Pardal em off que na minha vez a bola bate na trave, volta, sai, o gol não acontece. E o Arrascaeta, com a camisa do Flamengo, ele já tem muita história, ele é um cara muito respeitado, está aí na galeria dos grandes ídolos da história do Flamengo. Após o jogo também estava conversando aqui com o Vene Off, falei com alguns amigos flamenguistas e estava questionando a eles aonde que o Arrascaeta está no ranking ali de ídolos da história do Flamengo, e a maioria deles colocando sempre ali no top 5, no máximo top 10, alguns colocando inclusive só abaixo do Zico. Enfim, é óbvio que cabe muita discussão, o Flamengo tem vários ídolos ao longo da sua história, grandes ídolos identificados com o clube, que conquistaram vários ídolos ao longo da sua história, grandes ídolos identificados com o clube, que conquistaram muitos títulos com o clube. Então é uma disputa grande, mas o Arrascaeta, ele é um cara assim, para a história do Flamengo, sensacional. E ontem ele entra no final do jogo e a bola que ele recebe, ele aproveita, tem a chance de fazer o gol, quase fez outro também numa finalização logo depois, podia ter feito o terceiro gol do Flamengo. Mas é um cara muito, muito importante mesmo na história do Flamengo. E com esse jogo de ontem, o Arrascaeta conseguiu mais uma marca para sua carreira. Olha aí no meu telão, agora o Uruguai é o estrangeiro com mais partidas pelo Flamengo. Olha só, mais partidas pelo Flamengo, são 370 partidas, superando o meia paraguaio Modesto Bria. O Arrascaeta chegou ao Flamengo em 2019, acumula 102 gols e 110 assistências. Já Modesto, que até ontem era o dono do recorde, foi campeão do primeiro tricampeonato carioca do Flamengo, 4-2, 4-3, 4-4, e fez 369 jogos pelo time rubro-negro entre 43 e 53. Olha aí, o Modesto ficou 10 anos. O Arrasca tá há 19. Quantos anos aí? Faz aí você, por favor, que eu não vou passar. Só em 20, 21, 7, 8. 7. Você vê que ele tá melhorando. 7. É porque eu fiquei na dúvida, 7 anos, 8 temporadas, eu fiquei nessa dúvida. Mas enfim, são 7 anos. Ele começa no Carioca de 2019. Ele começa em 2019, junto com o Bruno Henrique e Gabigol na ocasião. Pra você, Vene, Anderson e DJ Careca, pensem também na resposta. Que são os nossos rubro-negros aí, que vê como a Flá parece ser grande, né? Vene Casagrande. Top 3, top 5 ou top 10? No seu coração, na história do Flamengo, o Arrascaeta tá em que momento, em que local aí? Top 3, top 5 ou top 10? Quando você me faz essa pergunta, são de jogadores que eu vi com a camisa do Flamengo? Da história do Flamengo. Porque a gente que gosta de futebol, a gente também se debruça na história. O Leandro, por exemplo, lateral direito, é um jogador que eu nunca vi jogar. Mas o Leandro tem uma história muito identificada com o Flamengo. O Júnior, por exemplo, também é outro. Então, é da história, é difícil. É difícil demais. Top 10, mas, assim, top 5 ou top 3? O que eu posso dizer é, o Arrascaeta, ele senta à mesa do Zico.
Isso sem sombra de dúvidas. Ele senta à mesa do Zico. O Zico A cabeceira tá ali, é do Zico, né? A cabeceira do Zico, óbvio, pra mim é o número 1, é o deus rubro-negro, não tem jeito. Mas de jogadores que eu vi, e eu falo isso sem medo, o Arrascaeta é meu maior ídolo, de jogadores que eu vi com a camisa do Flamengo. Outros jogadores, por exemplo, o Romário me fez ser Flamengo junto com a Tirson, lateral esquerdo. Um beijo pra Tirson, grande Tirson. Eu sou também muito fã do Renato Abreu, por exemplo, mas o que o Arrascaeta vem construindo com a camisa do Flamengo desde 2019 é algo assustador. E pra mim é o maior estrangeiro da história do Flamengo e o maior estrangeiro que eu vi no futebol brasileiro, sem sombra de dúvida. Anderson, rapidamente, top 3, top 5 ou top 10 Arrascaeta pra você no seu coração da história? Top 5. Top 5, olha. Justo. E você, DJ Careca, top 3, top 5 ou top 10 da história do Flamengo? É isso. Obrigado, DJ. Muito bem. Obrigado. Troca a foto aqui, Cris, que agora o homem quer falar do Bruno Henrique. Que é outro também que senta à mesa. É mesmo, é? Ah, senta à mesa, pô. Senta à mesa do Zico, sem sombra de dúvida. E como é que foi esse jogador ontem no jogo, Fernando? Olha, Fernandinha Maia, Bruno Henrique. Pra traduzir o que foi o Bruno Henrique ontem, assim, ele foi um unicórnio ontem em campo. Esse cara precisa ser estudado. A gente fala do Fábio, com louvor, obviamente, mas o que o Bruno Henrique faz aos 35 anos, em uma altitude de 3.500 metros, e depois de uma grave cirurgia no joelho que ele passou recentemente, e ele aos 90 minutos do segundo tempo dá o pique que ele deu, ele precisa ser estudado. E pra mim ele foi o melhor em campo, sem sombra de dúvidas, não só por conta do gol que ele marcou ali de cabeça, mas também a forma como ele atuou em campo. Inclusive, a entrada dele no time titular, promovida pelo técnico Leonardo Jardim, foi uma ótima escolha, porque no jogo de ontem ele precisava muito atacar o espaço da equipe adversária. E ele faz isso muito melhor que o Pedro. E eu não estou aqui dizendo que ele é um jogador melhor que o Pedro como centroavante, mas são características diferentes. E o Leonardo Jardim estudou muito bem o adversário, colocou o Bruno Henrique e a estratégia dele deu super certo, porque o Bruno Henrique, para mim, foi o melhor em campo. Categoria que tem esse jogador, né? Identificado, identificação não só com o Flamengo, com a torcida, mas com a competição também, ô Caio. Sim, o Bruno Henrique também tem muita história com a camisa do Flamengo, brilhou também nas finais de Libertadores. Em 2019, inclusive, o Gabigol faz os 2 gols, mas o Bruno Henrique vai muito bem no jogo também, nos lances também. Então, principalmente no lance do primeiro gol, né? No segundo gol ele não participa, mas no primeiro ele participa muito bem. E ele vem escrevendo a história dele com a camisa do Flamengo, assim como a Arrascaeta, de maneira brilhante, assim. Então, independente da brincadeira aqui que a gente falou de arbitragem, a gente vai falar mais pra frente, o Flamengo fez uma baita partida ontem, comandada e com os gols marcados pelos 2 maiores ídolos dessa geração, né? Arrascaeta e Bruno Henrique. Entendo eu que pro rubro-negro o jogo de ontem foi um combo completo, né? Vitória na altitude com o gol de Bruno Henrique e Arrascaeta. Ele tem algo que não tem jeito. Ou você nasce com isso ou você não nasce. Não adianta você trabalhar. Ele tem estrela. O Bruno Henrique é o cara que tem estrela, não tem jeito. Ele é muito decisivo em jogos extremamente importantes. Talvez o torcedor rubro-negro não valorizasse tanto o jogo de ontem, na altitude. Mas essa vitória representa muita coisa. Você estrear com o pé direito numa Libertadores da América, numa altitude de 3.500 metros, depois de uma logística extremamente desgastante, com muitos desfalques, é uma vitória gigantesca que dá muita confiança ao rubro-negro. Ô, Caio, fala que tá aqui, ó, a linha, Vene Casagrande. Tô sem minha régua. Aqui. Não põe a régua às vezes, você sabe, né? Que Sim, eu vou botar claro. régua. Caio, estava impedido pra você, Caio? Geralmente o VAR chama para consertar um erro, né? Corrigir o erro. Dessa vez o VAR chamou para cometer um erro, porque o árbitro de campo tinha marcado o gol, o assistente não tinha marcado impedimento. O VAR chama e marca esse impedimento, assim, que no mínimo é duvidoso. Não é o lance mais absurdo, não, tá? O mais absurdo para mim é o da expulsão. Segundo a regra, quando a imagem é inconclusiva, que no mínimo é o que a gente está vendo aí, vale o que foi marcado em campo. O que foi marcado em campo foi o gol, mas o VAR chamou a arbitragem para errar. Pode falar? Pra mim é inconclusivo isso. Se alguém chegar e falar pra mim assim que foi pênalti, ok. Se alguém falar pra mim que não foi pênalti, ok. Porque com essa imagem não tem como concluir nada, gente. Inclusive, quando é inconclusivo, vale o que foi feito em campo. E ele havia dado o gol. Então, agora a gente vai trocar o lance pra botar um que sempre é interpretativo. Tudo fora do impedimento mas tem umas interpretações que é igual quando a pessoa tá sendo traída, que só a pessoa que não vê, né? Foi nada. Não, mas tornozelo não faz isso em mim. É isso aí, Estourou o Caio. contato. Isso aí Contato dele. Isso é uma expulsão E o juiz direta, tá marcando né? tudo. Direta, assim, sem dúvidas.
E é um absurdo o VAR não chamar também pra... Aliás, Ai, ele aqui, ficou ali um esse- tempo esperando, né? O Foi VAR nada. falar. Mas assim, pergunta pro tornozelo do atleta aí. Dá até interpretação. aflição de olhar. Não, dá nervoso de olhar. O inacreditável é que ele nem falta ele deu, gente. Sim. Ontem, o Flamengo jogou muito bem, mereceu vencer, foi superior. A gente já reconheceu aqui o quanto o Flamengo foi bem, mesmo na altitude, parecia que estava jogando a nível do mar. Assim, uma atuação espetacular, na minha opinião, o craque do jogo pro Flamengo foi o técnico, Leonardo Jardim, que montou uma estratégia, assim, irretocável, foi brilhante, gabaritou o jogo, assim, do início ao fim. Mas também isso não nos furta a dizer que a arbitragem beneficiou o Flamengo, prejudicou muito o Cusco por conta desses dois lances, são lances absurdos, assim. Vene Casagrande, isso aqui é expulsão, né? A expulsão, pra mim não tem dúvidas, isso aí é expulsão. Sem Quem sombra de que ia dúvida. ser expulso? Nada. O Plata me ajuda a te ajudar, Plata. Você tá sempre complicando a sua história. Quando eu tava te elogiando, é sempre ele na cena do crime. A sorte dele que ele não foi expulso. Porque se o Flamengo perdesse com uma expulsão do verdade. Gonzalo Plata, nossa, imagina que não seria o dia seguinte da vida do Plata. Seria ótimo. E depois desse jogo, os jogadores do Cusco reclamaram muito sobre a arbitragem nas redes sociais. O lateral Cevadios postou com essa seguinte mensagem. A imagem é essa da imagem do Plata e também do impedimento. Não sei onde está adiantando, que abuso, e essa expulsão não avém, tá? Não avém. Então tá aí o pessoal, né, e também o jogador do Cusco reclamando sobre a arbitragem. Fernandinha, você lembra que ontem eu comentei aqui no programa que a Conmebol paga por vitória? Nem eu Só achei pra o trazer a máximo essa informação, Vene. Porque Eu não o Flamengo, sabia disso. com essa vitória, caiu na conta do Flamengo $330 mil. Que legal, tá, Tá vendo? bom pra você? Tem bicho, Tá precisando de dinheiro. gente. tem bicho até na Conmebol. Tá Opa, aí, esse foi o SBT Sport Rio com Vene, Fernanda Maia e o Caio sobre esse jogo, cara, que gerou essas duas polêmicas. Mas com o Flamengo é diferente. São dois pesos e duas medidas, porque, como eu tenho falado nos outros vídeos, tá, o Plata poderia ser vermelho. Pra mim, tá ali no limite. Poderia ser laranja. Se ele desse vermelho, eu não ia reclamar. Como ele não deu, nem falta ele não deu. Mas você vê que ali o Plata não chega, né, que é por cima com as travas. Ele chega na altura do pé pra pisar na bola. O cara chega e tira de carrinho lateral e ele pisa no tornozelo. E pra azar do jogador, tinha uma saliência no campo. Por isso que o pé dele entrou e ficou meio que feio, agressivo demais. Agora, o cancelamento, o impedimento do gol do Cusco, se o VAR tem uma imagem melhor do que aquela, beleza. Mas se não tem, eu tô com os caras. E aí, seria 2-1, foi o meu placar. Cara, mas o que interessa é o que o Caio falou aqui. O Leonardo Jardim, o Mister, cara, tá fazendo a parte dele. Você vê que teve uma diferença ali na atitude dos jogadores, em campo, na altitude. Não chegou no final do segundo tempo lá cansado, levantando bola na área e colocando 3 zagueiros do Flamengo pra ficar tirando aquela bola pra não levar o empate. Você viu que o Flamengo dominou do início ao fim. Meu, parabéns. Isso é o mais surpreendente. E sábado tem Fla-Flu. Precisamos vencer para manter a busca pela ponta. Bola do Palmeiras lá, que já tá lá na frente. 8 pontos. O Flamengo venceu o Mirassol, que é o jogo que falta. Fica 5. Tem os confrontos direto e tudo mais. Até o final do campeonato, muita gente vai perder ponto. Dá pra gente ainda. Lógico, né? Tá cedo demais. Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva aqui no nosso canal ASR Fla, ative o sininho, mete o dedo no like, compartilha, comenta. É importante essa interação. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.